Oi, gente. Eu acho que por conta da mudança de data, é, vocês preferiram assistir gravado, então. Eu tô gravando, não tem ninguém aqui comigo, mas eu acho que a qualidade do conteúdo ela vai ser a mesma. Eu fiz esse conteúdo pensando muito na praticidade. Eu acho que esse autoconhecimento que a gente tanto busca, ele tem uma função muito prática, assim. Eu acho que quando fica muito na teoria, ele perde um pouco a força, então eu quis trazer os conceitos, os exemplos de uma forma muito prática. Eu acho que todo esse meu processo de autoconhecimento, ele é muito vivo, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito introspectiva e naturalmente o introspectivo ele tende a viver muito mais o mundo interno. Então, eu sempre estou observando esses meus movimentos e isso faz com que eu tenha mais clareza dessa vinculação entre teoria e prática. Eu só vou trocar o meu incenso de lugar porque tá muito forte. Eu tô sendo massacrada aqui pelo cheiro. Vamos ver se aqui melhor. É, Então, eu acho que por essa autoobservação muito intensa, eu consigo transformar um conteúdo teórico em aspectos muito práticos. Eu vou compartilhar minha tela, então só para lembrar, esse conteúdo ele vai ser disponibilizado a gravação, eu vou enviar para vocês assim que eu terminar aqui. E junto dessa gravação vai um PDF que saiu em formato de e-book, tá super completo, vale muito a leitura depois de ouvir, né, tudo que eu trouxer aqui. E lá tem mais exercícios práticos. Por quê? Aqui, nesse primeiro momento, o exercício que eu coloquei, ele é muito intuitivo. Isso quer dizer que, a partir do momento que eu for falando, vocês vão tendo insights e direcionando o seu pensamento para um lugar, mas não tem muito aprofundamento, né? Não é a dinâmica, porque vocês estão assistindo uma aula prática, como eu imaginei dar ao vivo, eu continuaria o conteúdo. Então, eu coloquei um conteúdo mais complexo no e-book para vocês realmente sentarem, fazerem com calma, sempre se observando, observando os movimentos do corpo. É importante a gente sempre ficar de olho em como o nosso corpo sente aquilo que nós estamos pensando, né? O nosso corpo, ele acaba sendo um espelho dos nossos pensamentos. Então, essa observação vai ajudar vocês, principalmente nesses aspectos das metas, que, enfim, vocês vão perceber no decorrer do conteúdo, que quando acaba sendo uma meta mais hostil, enfim, intuitivamente, corporalmente a gente sente. Então, essa autoobservação vai ser bem importante. Eu aconselho fazerem os exercícios com calma, acende uma vela, um incenso, bebe um vinho, um drink gostoso, assim, eu acho que tem que ser um momento com você mesmo de muita paz de espírito, sabe? Um lugar ali interno bem gostoso. E é isso. Como vocês não estão aqui para tirar dúvidas, vocês ficam bem à vontade para me mandar mensagem, qualquer coisa a gente conecta. É um conteúdo que eu acredito dominar bem, assim, eu acho que eu vou conseguir fazer uma análise, de acordo com as dificuldades de vocês para dar algum direcionamento. Então, precisando, pode me mandar mensagem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou fazer algo bem leve. Eu acho que esses assuntos, eles tendem a ser um pouco mais doídos porque eles falam das nossas dificuldades. Então, toda vez que a gente visita algum conteúdo, é, ele pode ressoar internamente de uma maneira muito dolorida, assim, dar uma cutucada, sabe? Principalmente no nosso ego. Então, eu acho que faz parte do meu trabalho com autoconhecimento fazer com que essa condução seja uma conversa, com muita história, com muita leveza, porque dessa forma o nosso consciente, o nosso ego, ele dá uma baixada e aí fica mais fácil do nosso inconsciente
absorver, fazer o trabalho que ele precisa. E eu acho que a primeira coisa que eu quero trazer é que, mesmo que conscientemente, com a nossa mente racional, o conteúdo não seja 100% claro, que fique alguma dúvida, fique um pouco. Conflituoso, o inconsciente ele recebe essa informação e ele trabalha por si só. Então, tenta desprender um pouco dessa mente racional, assim, se joga, faça com que o seu inconsciente participe mais do que a sua mente consciente, porque eu vou falar aqui, mas o nosso inconsciente tem muito mais poder de ação do que o nosso ego, tá? Então, vamos lá. Então, o workshop se chama Como Fazer Metas que o Seu Inconsciente Não Sabote. Eu pensei em fazer esse workshop no início do ano, porque eu acho que ele é muito útil para o ano que a gente quer construir, né? Todos nós temos nossas metas, nossos sonhos, nossos objetivos, e o caminho para chegar até eles é difícil, né? Se fosse fácil, não seria uma meta. Mas eu acho que esse conhecimento, ele é importante para dar clareza de como vocês devem se conduzir nesse processo de atingir a meta. Então, acho que é muito útil e acho que cai muito bem ali para esse início do ano. Então, vamos começar deixando mais claro o que é esse inconsciente, né? Quando a gente observa a nossa vida interna, a maior parte das pessoas, culturalmente, a gente acredita que nós somos o nosso ego, né? Nós somos o nosso pensamento consciente, é, as roupas que a gente veste para o outro, o que a gente pensa. Então, infelizmente, aqui no Ocidente tem essa construção de que eu sou o que eu penso, o que eu visto, o meu sentimento. E parece que na nossa psique é tudo que há. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não. A nossa psique é um mundo interno muito grande, muito louco, com vários personagens internos, sendo o ego só mais um deles. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar que o ego ele está no centro, por quê? É o ego que dá força para a gente viver a nossa vida exterior. Então, sem o ego, o inconsciente se relacionando com a vida prática não é funcional. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença que o que que acontece? O ego não tem força para fazer essa ponte entre o inconsciente e a vida prática. Então, a pessoa se torna esquizofrênica. O ego não faz nenhum filtro e a pessoa vive no mundo à parte. Então, o ego ele é extremamente importante, mas ele é só um aspecto desse mundo interno. E logo, o ego, ele logo faz conexão com as nossas personas, que são as roupas que a gente veste. Então, eu tenho a persona da mãe, a persona da esposa, a persona como terapeuta, a persona como amiga. Essas personas, elas funcionam muito como roupas. Então, na medida que o meu ambiente muda, as minhas personas mudam também. E é muito natural que com o tempo as nossas personas também, né, muda, assim, fica mais sofisticada. Normalmente a gente se torna uma pessoa melhor e essas pessoas elas acabam exercendo de forma mais é, de uma forma mais diferente, assim, né? A gente vai mudando e isso vai para o mundo. Então é natural que essas pessoas se modifiquem com o tempo. E o inconsciente, ele tem duas vertentes: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esses conceitos que eu estou trazendo de inconsciente é uma versão junguiana, que é a linha de terapia que eu sigo. Mas esse inconsciente pessoal e esse inconsciente coletivo, ele é visto em várias literaturas, né? O Jung trabalhou esses conceitos de uma forma inicial, junto com Freud, mas isso hoje, no mundo que a gente vive, é muito popular, assim, no meio de quem estuda. O nosso inconsciente pessoal são os nossos conteúdos de todas as nossas vidas. Então, a gente sabe que não é tudo que fica consciente o tempo inteiro. O que não está consciente está no nosso inconsciente pessoal. O que não está na nossa consciência está no nosso inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo já tem um aspecto mais profundo, porque
a gente sabe que quando a gente nasce, a gente aprende muitas coisas enquanto bebê, mas tem uma demanda gigante que só vem. Então, parece que é muito natural que um bebê saiba, que quando a gente sorri, ele sorri também. É, tem muitos aspectos do nosso desenvolvimento que são heranças. E aí o Jung ele cunhou esse termo com esse aspecto de que o inconsciente coletivo era essa herança que já vem no bebê desde sempre. Então, o inconsciente, ele é um vasto campo a ser estudado, trabalhado. É, esse grande mistério, ele exerce muito poder na nossa vida, porque, gente, de verdade, assim, o material consciente, ele é muito menor do que o inconsciente. Então, essa clareza desse conceito de que existe sim materiais que a gente não domina, que tem força por si só. Quantas vezes a gente não surta, não tem uma reação super exagerada sobre alguma coisa da nossa vida prática que depois que o fogo abaixa, a gente pensa, meu Deus, eu viajei, né? Não era para tanto. E aquele conteúdo, aquela reação, ele vem do inconsciente, ele não é consciente, porque conscientemente você sabe que foi desproporcional a sua reação. Então, esse inconsciente tem muita vida. E o ego é só a ponta do iceberg. O ato de pensar, ele é muito consciente. E claro, né, ele é mais vinculado ao ego, porque eu pensar em algo demanda trabalho do nosso ego, né? Então, a maior parte dos conteúdos inconscientes, ele chega na consciência em momentos específicos. Então, quando eu surto, quando eu tenho uma reação exagerada em terapia. Uma forma da gente ter acesso ao material inconsciente é através dos desenhos, dos sonhos, tem esse aspecto mais lúdico, né? Os registros akáshicos é uma ponte para esse conteúdo inconsciente, mas racionalmente no nosso dia a dia a gente fica muito vinculado ao que a gente pensa, e esse pensamento é filho do ego, né? E aí eu acho que vem a base para os desafios da nossa vida. Por quê? Os nossos materiais conscientes, eles são extremamente menores do que todo o material inconsciente. Só que esse material inconsciente, ao mesmo tempo que ele traz potencialidades, porque, por exemplo, eu tenho uma reação extremamente exagerada quando eu me sinto rejeitada. Então, sei lá, meu marido, ele, sei lá, foi num bar com os amigos. Cara, racionalmente não tem nenhum problema nisso. Eu confio, né, que não vai haver traição, enfim, eu tenho um relacionamento saudável e o meu marido vai fazer esse movimento de viver algum momento externo com os amigos. Isso me atinge absurdamente. Apesar de eu saber confiar no meu relacionamento, né, entender que somos adultos maduros, que precisa desse tempo, a minha reação é péssima. Eu entendo que, a partir de investigações, de terapia, de autoanálise, que eu me sinto rejeitada. Então, é como se inconscientemente eu sentisse que ele prefere esses amigos do que eu, e isso acende esse sentimento de rejeição que ele nasceu em mim enquanto criança, porque o meu pai não fez parte da minha vida, porque a minha mãe não tinha tempo para mim, enfim. Houve as situações externas enquanto criança que o meu inconsciente registrou aquilo como rejeição. E isso acarreta nesse sofrimento atual de meu marido prefere os amigos, enfim, nesse sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, ele era inconsciente. Na hora que eu reagi, só me veio, e apesar do meu pensamento consciente não acompanhar esse sentimento, eu senti. E aí é através da autoanálise que esse sentimento inconsciente, ele se torna consciente. Olha, eu consegui criar uma linha de tempo com vocês dessa dor minha, porque eu já passei por isso em terapia milhares de vezes. Hoje eu tenho clareza, ainda eu me sinto assim, mas eu já consegui ressignificar muito. Mas no início, esse meu sentimento de rejeição, ele era inconsciente.
E aí é uma faca de dois gumes, né? Porque esse material inconsciente traz problema, né? É um sofrimento danado, pra mim hoje bem menos, mas no início, meu Deus, era muito difícil, eu chorava, eu sofria muito com essa dor da rejeição, só que ao mesmo tempo é uma potência, porque eu me desenvolvi, eu sou mais madura, eu tenho mais controle do que eu sinto depois que esse material inconsciente se tornou consciente. Então, esses materiais inconscientes é dual, né? Ao mesmo tempo que nos proporciona mais autoconhecimento, também faz com que a gente sofra quando a gente passa por aquela situação. Então, transformar material inconsciente em material consciente, isso que é o autoconhecimento, né? Eu revisito, eu visito essa dor, eu raciocino ela, então o mental ele tem o seu valor, mas o sentimental também, porque se eu não sinto, né, ou se eu tento não sentir, muito difícil dissolver. Então tem ali uma duplinha de eu sinto e eu penso sobre isso, eu revisito esse sentimento, transformo ele em material consciente e a partir disso eu me conheço mais, eu sou mais dona de mim. E esse inconsciente, como, né, eu venho falando, ele é muito, 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 muito poderoso. Ele dita a nossa vida. A partir do momento que a gente tem mais clareza dele, que a gente começa a se relacionar com ele, a gente fica um pouco mais autônoma, né, com o sentimento. A gente consegue entender esses movimentos e falar, pô, não vou agir assim porque eu sei que é só essa dorminha. Mas é um processo longo, é um trabalho árduo. Então, eu acho que o que mais atrapalha é que a gente não aprende, né, sobre esse conceito. É uma dor muito latente que a gente começa a visitá-lo enquanto adulto, né? É uma educação muito tardia, isso gera muito sofrimento, e a gente em nenhum momento escuta que é importante se relacionar com essa vertente da nossa psique. E o caminho para viver bem com esse consciente é o relacionamento. Não é brigar, não é impor, não é fazer goela abaixo. Eu vou dar um exemplo. O meu marido, ele é uma pessoa muito dura consigo mesmo, assim. Às vezes ele tá morrendo doente e ele tá, não, eu vou trabalhar assim, que eu vou fazer isso, com essa autocobrança da agenda, né? Do eu preciso fazer. E esse eu preciso fazer de qualquer jeito é uma merda, é uma merda. Por quê? Essa imposição com o inconsciente não funciona, porque o inconsciente boicota. O Fê, quanto mais ele tem esse ímpeto do eu vou fazer de qualquer jeito, mais doente ele fica. É bizarro. E aí fica essa briga, um puxa de lá, um puxa de cá, e as coisas não fluem, né? Você pode até ter a impressão de que tá dando dois passos para frente, mas acaba não sendo fluido, assim. Tu fica doente, o ambiente familiar fica uma bosta. Esse inconsciente, ele dá jeito de reagir no nosso mundo concreto. Então, o primeiro aprendizado ali da nossa vida é se relacionar com esse inconsciente, é ouvi-lo, né? Então, uma coisa que eu faço que funciona pra mim, eu anoto os meus sonhos. Os sonhos é uma comunicação que o inconsciente tem com a nossa vida consciente, porque, claro, o Jung, né, ele estava em outro nível intelectual, então ele personificava esse inconsciente, ele conversava com esse inconsciente, os registros, para mim, me possibilitou me relacionar muito melhor com esse inconsciente, mas eu trabalho com isso, né? É óbvio que o meu relacionamento com esse meio vai ser um pouco mais aprimorado, até porque é o meu trabalho. Mas para a maior parte das pessoas, os sonhos é uma porta assim muito legal, porque quando a gente aprende a ler minimamente esses sonhos, a gente entende que o inconsciente está direcionando. Então, é muito bacana, assim, é um meio de comunicação muito efetivo. E os desenhos, você deixar com que essa intuição também saia. O nosso inconsciente, ele fala num formato muito simbólico. Então, há dificuldade do nosso consciente de entendê-lo. Mas
é importante que a gente busque se relacionar, não ficar nessa briga, nessa imposição da consciência, até porque, gente, essas imposições que a gente faz, do tipo, ah, eu tenho que ser produtivo o mês todo, loucamente, meu Deus, senão o mundo vai acabar. Isso, muitas vezes não, 99,9% das vezes é só influência do mundo externo. Então, nós estamos fazendo isso com a gente, pelas nossas crenças e pelo que a gente escuta e pelas influências dos outros. Não é nem um valor nosso, é dos outros que a gente quer engolir e aí acaba fazendo com que esse inconsciente reaja, porque, cara, ele vai falar, não vou fazer, você nem quer isso, você nem acredita nisso. É só porque você ouviu seu vizinho falando que você quer agir assim. Então, é, é importante a gente aprender esse relacionamento. E aí, a síntese, né, do que foi falado, o nosso inconsciente ele sabota as nossas metas porque elas estão sendo impostas. E o inconsciente é sempre um relacionamento de mão dupla. Ele não aceita imposição, tá? Um exemplo de uma meta minha, assim, que eu vivi isso por um tempo e que depois que eu percebi que, cara, não era algo que de fato eu queria. Eu sempre briguei muito em perder 5 quilos, sempre. Só que eu tô nessa, gente, há muitos anos. E nunca rolou, tipo, não acontecia. E eu sempre pensava, né? Ah, eu tenho que perder 5 quilos. E eu sempre ia treinar, enfim, sempre me esforçava nesse aspecto para ter um corpo de Instagram. E, cara, era impressionante, porque assim, o bebê não dormia no horário que tinha que dormir para eu ir treinar, eu ficava doente, eu treinava errado um dia e ficava 3 dias com dor e não ia treinar, sempre acontecia coisas. E aí um dia, eu pensando com os meus botões, e me veio que eu não vejo valor, eu, enquanto Kathleen, do fundo da minha alma, eu não vejo valor nesses corpos do Instagram. Por quê? Porque não é a minha jornada. A maior parte das pessoas com corpo perfeito, elas vivem disso, é o trabalho delas. Claro, tem algumas pessoas que não vivem disso e que gostam tanto dessa vida saudável que também tem. Mas é um estilo de vida que não conversa comigo. Em essência, aquele corpo, o que a pessoa faz para ter aquele corpo não combina com a vida que eu quero levar. Porque eu não vou fazer um treino de 1 hora e meia, eu vou fazer um treino de 50 minutos para eu conseguir ler 40 minutos. A minha vida intelectual é muito mais importante. Então, claro, eu tenho que treinar e faz sentido eu querer perder esse peso, porque eu vou ficar no meu peso, eu vou me sentir melhor. As minhas roupas são de 5 quilos a menos, eu não quero trocar todo o meu guarda-roupa. Beleza, tem o porquê disso. Só que o motivo que eu estava levantando do sofá para fazer me fazia muito mal, porque aí parecia uma coisa é eu ir lá e treinar e dar os meus passos para perder esses 5 quilos, porque é mais saudável, por conta da praticidade do meu guarda-roupa, ok. Mas eu levantar do sofá porque eu queria ficar com um corpo de 8% de gordura, cara, pra mim era assim, um tiro no pé, porque eu falava, caralho, eu não vou sustentar essa escolha. Nem faz tanto sentido assim. E não faz parte da minha vida. Eu tenho um filho pequeno, eu me mato pra trabalhar no tempo que ele dorme, no tempo que ele tá brincando. Tipo assim, talvez daqui a alguns anos, com os meus filhos grandes, faça sentido, eu consiga comprar essa bandeira. Hoje não faz. Então, isso é um exemplo de que eu estava querendo impor algo que no fundo não fazia sentido pra mim. E que óbvio que só ia gerar frustração, porque o sentimento base era ruim, era uma merda, nem era o que eu queria. Era eu olhando pro mundo externo e querendo copiar e me sentir uma merda porque eu não era, porque eu não sou tão gostosa quanto um post que eu vejo. Então, um exemplo, né, dessa imposição que a gente tenta, e aí muitas vezes a gente fica tentando por anos e não sai do lugar. Tá, e aí beleza. Entendi, Cat, o poder do inconsciente, o que é esse inconsciente, mas é muito místico
tu pensar que toda essa potência interna aparece na nossa vida externa, né? Como que isso se dá? Como que esse material que é invisível, que não é verbalizado, ele entra na nossa vida prática, sabotando de fato o que a gente deseja. E aí agora é a segunda coluna do nosso conteúdo, que eu trago para a mesa a neurociência. Aqui eu tinha duas escolhas, tá? Enquanto eu montava esse workshop, eu tinha duas escolhas e eu escolhi esse que é mais prático. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre o inconsciente, sobre o simbolismo da nossa vida interna, como que esse simbolismo aparece. Só que é um lado muito místico, muito simbólico, que eu sei que para a maior parte de vocês ficaria muito do campo das ideias, de forma errada. Aqui no Ocidente, a gente vincula muito o que a gente não consegue explicar racionalmente a, ao bruxismo, ao ocultismo, e aí isso briga com as nossas religiões, então gera mais uma resistência na aplicabilidade desse material interno. Então eu não quis levantar essa pauta e eu quis ir por uma parte mais racional de dados, de estudo, de pesquisa. E aí, por isso que eu trouxe a neurociência, tá? A neurociência é um aspecto, é uma vertente de estudo que dá um mapa do funcionamento do nosso cérebro. Então, aqui eu estou vinculando o nosso inconsciente, que é simbólico, a algo prático na nossa vida, que é o nosso cérebro. Então, há uma conexão aqui, né? O cérebro, ele acaba sendo o meio pelo qual o nosso material psíquico, simbólico, que não tem forma, dá as caras na nossa vida prática. Então, a neurociência, ela estuda esses movimentos. Ela mostra como que esses materiais inconscientes, ele dá a cara na nossa vida prática através dos circuitos neurais, tá? E é aqui que o conflito entre a meta e o material inconsciente aparece no nosso dia a dia, tá? O primeiro, então, grande problema é que a gente não entende a linguagem do nosso cérebro barra inconsciente. A gente não aprende sobre isso. Isso, eu acho que é uma dor, cara, que a gente só consegue fazer algo com os nossos filhos, com as próximas gerações, porque os nossos pais, eles também vêm de gerações que as dores eram outras. As dores emocionais, eles engoliam, né? E aí, enfim, tanto que os vícios no tempo dos nossos pais eram muito maiores, porque através do sentimento de eu engulo, eu não posso sentir porque eu tenho que sobreviver, esse mundo que é engolido, ele dá forma na nossa vida externa através dos vícios, de uma forma mais destrutiva. Então, os nossos pais, eles viviam muito no aspecto da sobrevivência, né? Pensa, os avós muitas vezes viveram a guerra, viram pessoas morrendo assim como se não fosse nada. Então, a geração passada tinha outras preocupações. E, e aí eu acho que o nosso ensinamento, a nossa educação, ela não teve tanto esse aspecto emocional. E aí, a nossa geração já é um pouco mais aberta, né, a aprender, só que aprende tarde, aprende adulto. E eu acho que uma forma de melhorar isso é ensinar isso para os nossos filhos. E essa educação de entender como que a gente funciona, entender esse mundo interno, entender o papel dos sonhos, entender como se relacionar com esse inconsciente, é essencial para uma vida com menos sofrimento, né? O autoconhecimento, ele sempre está vinculado à dor? Está, uma certa medida sim, porque a gente precisa sentir o desconfortável para dar forma e deixar esse material mais consciente. Porém, os sofrimentos muito exacerbados, assim, hoje tem muitas pessoas que vivem a vida toda, assim, com muita ansiedade, é, com a depressão, de uma forma muito latente essa dor. Então, acho que esse autoconhecimento ajuda a gente a diluir um pouco esse sofrimento. Deixa eu descer aqui.
Então, o nosso cérebro, ele opera em dois circuitos: o modo sobrevivência e o modo recompensa. O modo sobrevivência é mais popular, né? A gente já ouviu várias vezes as pessoas falando dessa amígdala. O modo recompensa eu conheci através desses estudos da performance do cérebro, então não era algo que eu tinha ouvido falar antes. Mas esses dois circuitos, eles reagem à nossa emoção. Então, quando o cérebro ele vive uma situação, ele revisita qual estado cerebral estava alerta no momento da decisão, ou está alerta naquele momento. Então, para esclarecer, a gente tem duas funcionalidades no nosso cérebro. Quando a gente vive uma situação, ou o nosso cérebro ativa o modo sobrevivência, que é o modo do medo. Então, aqui, quando essa parte do cérebro ela ativa, a gente vai ficar preocupado, com medo, receoso, angustiado. Vem esses sentimentos ruins sobre o que nós estamos vivendo naquele momento. Quando a gente vive uma situação e o cérebro ativa o modo recompensa, o que acontece? A gente vive aquele momento de uma maneira muito mais fluida. E uma coisa que é extremamente importante, o modo sobrevivência na civilização de hoje tem muito mais força do que no passado. Por quê? No passado, pensa uma pessoa que não tinha internet, um antigo. Esse modo sobrevivência ele era ativado com o leão, com a fome, com medo de não conseguir comida, com medo de não conseguir proteger os filhos. Era um aspecto mais de sobrevivência física. E aí, esse modo era ativado. Então, para repassar, tinha um aspecto mais de sobrevivência de fato. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê um post de um assalto, de um estupro, de uma morte e o nosso modo de sobrevivência ele é ativado. Então, olha como ele ganhou força, porque o nosso cérebro, ele ainda não sabe fazer esse filtro do tipo, ah, não é um leão, é só um boleto. Ele não tem essa esse nível de filtro cerebral. Então, para nós, a gente pode estar sentado na nossa cama, vendo posts, vendo notícias ruins, que esse modo cerebral ele ativa da mesma forma que se a gente tivesse numa selva com um leão na nossa cara. Só que a gente fica vendo conteúdos ruins, sentindo inveja, querendo a vida do outro, querendo conquistar as coisas para ontem, querendo uma vida que a gente não tem o tempo inteiro. Então, olha a merda. O nosso modo sobrevivência, que não é nada fluido, que é um peso, gera muita descompensação hormonal, ele fica ativado a maior parte do nosso tempo. E aí, como que a gente vai atingir uma meta, algo que a gente quer, se hormonalmente, psicologicamente, a gente está no modo extremamente destrutivo? Quase impossível, né? E aí, esse modo de sobrevivência, o sentimento base dele é o medo. Só que o medo hoje, ele tem muitas vertentes, muitas. Uma angústia, uma insegurança. Não é só o medo do medo de morrer, um medo mais primitivo. É qualquer vertente desse medo. E nós somos habituados a sentir essas vertentes o tempo inteiro. É uma merda. E aí, como que é esse modus operandi, assim? Eu acho que isso é importante de vocês terem clareza. Então, normalmente, a gente também passa. Então, com as nossas metas, tem o momento do eu criei uma meta que eu nem queria tanto, de fato, não conversava comigo, como foi a que eu dei exemplo. Então, aquela meta de eu preciso treinar e emagrecer para ter um corpo perfeito de Instagram, aquilo não fazia sentido comigo. Por isso que ela não era fluido, né? A minha execução do que eu precisaria fazer para atingir essa meta. Só que uma outra vertente que é muito mais comum é essa do se eu quiser muito, eu posso não conseguir e me frustrar. Eu acho que isso aqui
Essa base é muito mais comum do que a outra, né? De que aquela meta de fato não conversava com o fundo da minha alma. Independente de qual seja o ponto negativo dessa meta, pode ser o sentimento de que essa meta não conversa comigo, né? E aí eu já levanto do meu sofá fracassada com esse sentimento de que eu não sou capaz, com esse medo de que eu não vou ter esse corpo perfeito nunca. Então, pode ser tanto esse caminho quanto o do, cara, eu queria tanto. Então, eu nem vou tentar, porque se eu não conseguir, eu vou me frustrar. Esses dois caminhos têm a mesma base, tá? E esse caminho aqui, eu quero muito, então eu nem vou querer mesmo, porque senão eu vou ficar triste. Ele me pega muito, por exemplo, em aspectos é, profissionais. Um exemplo, eu quero muito escrever livros. Essa minha parte mental ali de colocar ideias no papel, para mim faz muito sentido, é um desejo que eu tenho. E é uma coisa que eu me pego pensando várias vezes, tá? Eu começo a escrever e eu luto por isso, e eu vou atrás de mentor, enfim, eu compro cursos de como escrever, como embasar ideias. Ou é melhor eu nem abrir essa porta, porque eu posso não conseguir, e aí eu vou ficar acabada, humilhada psicologicamente. E, e é uma base péssima, né? Totalmente voltada assim para negatividade da construção da nossa vida mesmo. Então, vem esses pensamentos ruins que ativa, né, o modo sobrevivência, e aí a gente começa a agir muitas vezes como se a gente não quer, ou a gente começa a agir brigando, né? Então, cara, sei lá, tô morrendo, mas eu vou ir treinar de qualquer jeito, senão eu realmente nunca vou chegar no corpo perfeito. O cérebro, ele se preocupa, ele acha que estamos em perigo, porque para ele, relembrando, ele não sabe diferenciar esse perigo real de um leão na selva das minhas inseguranças pessoais, comparando a minha vida com a do vizinho. Ativo o modo sobrevivência. Os meus circuitos de longo prazo, eles perdem toda a força. Os nossos circuitos de longo prazo, eles são essenciais para a construção de uma vida. Por quê? A partir do momento que eu falo, cara, eu quero escrever um livro, isso é um caminho, não é algo que eu vou sentar, vou escrever um best-seller, vou ficar super famosa e ser a terapeuta junguiana mais descolada do século. Não acontece nem um ano, né? São anos para as nossas metas serem trabalhadas. As principais, né? Claro, perder 5 quilos pode ser mais rápido, mas mesmo assim precisa desse circuito de longo prazo. Com menos intensidade, mas precisa. Porque essa criatividade, esse planejamento, essa gestão, elas vão nos ajudando a dar forma no nosso dia a dia. Então, eu vou treinar nesse horário e não vou treinar nesse. Hoje eu não consegui treinar o que eu deveria. Então, eu vou cortar uma refeição pela metade. Esses elementos criativos, eles são essenciais, né, para a gente é, executar o que a gente precisa. E aí, quando esse modo de sobrevivência ele é ativado, esses circuitos morrem também, né? Porque ali o cérebro ele não quer planejar nada, ele só quer sobreviver. E as metas elas são prejudicadas, porque liga o modo imediatista, que é exatamente a dor que eu sinto, que eu sentia quando eu tava com essa febre de eu preciso ser linda e maravilhosa, como a moça da internet. Porque aí, na hora que eu iria treinar, já me bate um desespero do tipo, meu Deus, esse treino que eu fiz hoje não faz nem cosquinha perto de todo o peso que eu preciso perder e todos os músculos que eu preciso ganhar. Esse modo imediatista, ele é uma merda. E aí, o cérebro, ele quer se livrar, né? É uma sensação ruim, porque você começa a se sentir incapaz. E aí, o cérebro quer se livrar de qualquer jeito dessa sensação ruim, e aí vem as distrações. Então, a comida o celular, as compras, porque essa sensação ruim, ela precisa sumir. Eu quero que ela vá embora. Para isso, eu preciso colocar algo prazeroso no lugar. E aí, esse prazeroso, ele é muito momentâneo, né? Ele é uma distração ali só para falar, olha, coração, fica um pouquinho aí mais de boa, mas
ele não tem um fundo verdadeiro, é só pra gente mascarar o nosso sentimento. E aí essa busca, né, pela distração, ela ativa mais cortisol, que é o hormônio do estresse e gera descompensação hormonal. Então, olha como o fluxo acontece. Quando a gente percebe que esse sentimento, esse medo, esse sentimento de inferioridade, de eu tô muito longe de onde eu quero chegar, está vindo, a gente precisa aprender a ler esse circuito aqui e aprender a se acalmar, aprender a fazer uma ruptura com esse ciclo, senão a gente só vive nisso e não sai do lugar, né? E aí é uma merda, porque esse sentimento de baseado no medo, cara, transforma a nossa vida em uma vida muito hostil. Eu acho isso muito complicado. Quantas pessoas, assim, a gente não conhece? A minha família é muito assim. Eles sempre tiveram um olhar na vida muito hostil. Então, tudo era perigoso, tudo fazia mal, todas as pessoas são ruins. Era como se o mundo quisesse o tempo inteiro fazer mal a eles. E essa visão hostil sobre o ambiente, eu acho que vem muito dessa sensação de sempre estar atrasado, de sempre querer aquilo para ontem, de sempre olhar para algo que a gente quer com medo de não conseguir. E essa hostilidade na vida, essa forma de ver a vida muito negativa, só traz mais dor, né? Então eu acho que ter clareza. O conhecimento tem esse papel, ele traz clareza mental e a partir disso eu consigo reagir à minha vida ou conduzir a minha vida de uma maneira muito mais estratégica. E a hostilidade, esse olhar hostil perante a vida, cara, é um atraso de vida assim terrível. Então, o prazer, ele está relacionado à prosperidade. A ansiedade está relacionada à escassez. Prosperidade e escassez são dois termos que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Por quê? A prosperidade ela é um fluxo que se dá por si só. Eu lembro que eu tinha um trabalho que tinha muito a base dele era muito escassa. Então era como se para um ter, o outro não podia ter. O capitalismo, né? Eu acho que a forma que as pessoas pregam o capitalismo vai muito por esse caminho. Para um ser rico, o outro tem que ser pobre. É como se não houvesse prosperidade para todos. E eu gostaria que vocês aprendessem a olhar para os movimentos de vocês com esse olhar. Eu estou sendo próspera ou eu estou sendo escassa? Olha para a magnitude do nosso planeta, do universo, as galáxias. Gente, o planeta é incrível. Olha para os nossos mares, para a natureza. O ambiente em que a gente vive é muito rico, é de uma natureza exorbitante que ninguém explica. Olha o mistério por trás disso, a exuberância. Vocês acham mesmo que a vida é escassa? Que para vocês terem algo, para vocês conquistarem algo, é difícil? Tem que vir com essa energia do meu Deus do céu, vou pagar todos os meus pecados para conseguir isso. Gente, claro que não. O mundo é extremamente próspero. A prosperidade está no ar. A gente escolhe viver a escassez porque a gente aprende, a gente é condicionada a isso pelo ambiente. Mas assim, não, não, não há escassez natural no planeta que a gente vive. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, cara, por que vai acontecer comigo? Por que a minha vida vai ser tão incrível assim? Por que que seria comigo tão fácil, tão próspero? Por que não? Por que não? Por que você não pode ser o alecrim dourado com uma vida próspera em que as coisas que você deseja acontecem? Por que não? E, esses movimentos de prosperidade e de escassez, gente, é em tudo. É se atentar
com as mínimas escolhas, principalmente domésticas. Isso aqui não é prosperidade no sentido de rasgar dinheiro, porque o dinheiro se vinga, tá? Tem que ter um relacionamento ali sensato com ele. Não é nesse sentido, mas é no sentido de, tá, eu tô indo tomar um banho, fazendo, sabe aquele banho assim que você vai fazer hidratação e vai passar óleo de banho e vai fazer esfoliação? Você tá entrando nesse banho com um pensamento de escassez sobre a água, do tipo, nossa, eu queria muito, a minha alma está precisando muito desse momento, mas eu tô desperdiçando água. Ou você tá entrando com uma sensação de tipo, cara, eu preciso desse banho e a água vai se renovar porque eu tô tá saindo de mim uma energia tão gostosa desse banho que a prosperidade da água por si só vai se refazer, enfim. Eu tô usando isso da água porque eu tinha muito. Era uma coisa que pegava pra mim, né? Tipo, nossa, eu tô acabando com a água do planeta. E aí, uma vez eu li e fez muito sentido. O planeta é super próspero, eu acho. O autor falava, eu acho que as nossas águas, os nossos. é, bens naturais, eles se renovam de acordo com a prosperidade que a gente os utiliza. Então, o homem acaba com a Amazônia por pura ambição, tá? Beleza? Talvez esse bem natural, né, não tenha força, porque o que foi entregue para ele energicamente foi a escassez para se renovar. Mas quando a gente tira da natureza para usar para o nosso bem com uma energia boa, por que não acreditar que essa natureza vai se renovar? E isso, gente, é com tudo. É pequenas coisas, assim. Às vezes a gente fica miserando, sei lá, fazer uma comida que a família gosta, porque, sei lá, pode sair mais caro. é, ou fica guardando um perfume só para momentos específicos, como se aquilo fosse sagrado. Essas energias de escassez, de falta, cara, tira isso da sua vida, limpa, limpa. Então, tem a vertente do eu vou fazer com prazer. Então, eu vou ir treinar, mas eu vou fazer isso olhando o que de bom tem naquele momento. O suor gostoso, o banho depois suado, com o corpo quente, um banho gelado sempre vinculam esses pensamentos de prosperidade às suas ações também. Então, o prazer, ele vem muito quando a gente está com foco no processo e a ansiedade, foco no resultado. Então, eu vou fazer esse treino porque eu vou pôr uma roupa bonita, eu vou me sentir gostosa, eu vou fazer meus agachamentos, eu vou olhar eu fazendo agachamento, eu vou achar que eu faço ele muito bem. Eu vou pôr uma música que eu gosto, eu vou estudar. Eu tenho interesse, sei lá, por moda. Então, nesse momento, eu vou pôr o meu fone e vou ver pessoas que falam sobre a moda atual, a história da moda. Enfim, eu vou fazer daquele momento um momento de alto amor. E aí não importa se eu vou, se no final daquele treino eu vou ter 1 quilo a menos ou nada de quilo a menos, porque eu curti o processo. E a ansiedade é quando a gente fica nessa neura do, meu Deus, eu estou muito longe de onde eu quero chegar. E essa urgência é uma merda. Então, a prosperidade e a escassez aqui tem duas vertentes. Então, tem a vertente do eu manter essa energia da prosperidade na minha vida, no dia a dia, com tudo, não só relacionada às nossas metas, é saber identificar que energia está por trás daquela ação que eu estou tomando, qual é a energia da minha casa, com qual sentimento eu faço compra no mercado, com qual sentimento eu escolho, é, sei lá, eu faço o açougue. É com o sentimento de, meu Deus, tudo tá caro, uma fortuna, vai faltar, eu não sei como que eu vou fazer, ou é com, cara, eu vou comprar as coisas para minha família, vou fazer com muito amor. É isso, assim, a vida é cara, mas faz parte, assim, não com esse sentimento, esse ranço de que vai faltar, sabe? E então, essa prosperidade, essa escassez tem essa primeira vertente, né, de observar essas energias na nossa vida, na nossa psique, mas também de identificar essa qual energia está no nosso momento de execução daquela meta, tá? Então, essas palavrinhas, prosperidade e escassez, precisam fazer parte do vocabulário de vocês, da análise do sentimento de vocês. E aí, aqui entra uma pergunta muito chave.
essa meta te angustia ou te dá uma sensação boa? Por quê? Quando você fala de uma meta, então, por exemplo, uma meta que atualmente me deixa um pouco angustiada, escrever um livro. Cara, se eu for lutar essa batalha com essa angústia, vai dar ruim. Eu não vou chegar lá. Eu vou viver nisso aqui. E não vou, só vai gerar sofrimento na minha vida. Agora, por exemplo, quando eu penso na meta de fazer conteúdos para o Instagram, de divulgar o meu trabalho, de montar esses workshops, de cada vez ter mais pacientes. Cara, isso me dá uma sensação tão boa, porque eu sei que vai ser um passinho de cada vez e eu vou chegar lá. Então, esse sentimento, essa análise, ela é essencial. Escrever o livro que me gera angústia é uma meta ruim? Não. É uma meta errada? De forma alguma. Ela só está formatada na minha cabeça de forma errada. O que eu preciso trabalhar é a formatação dela, que a gente vai trabalhar isso aqui também. Então, como que eu vou fazer metas que o meu inconsciente me ajude? Primeira coisa, gente, as metas, elas precisam falar com o nosso coração. Elas têm que ser um combinado com a nossa alma, com a nossa essência. Se não for algo que conecta com a nossa verdade interna, esquece. Esquece. E aqui que entra o autoconhecimento. Porque a gente precisa começar a se auto-questionar das nossas escolhas. Quando a gente é criança, é adolescente, né? A imaturidade da idade, não imaturidade intelectual, ela é muito difícil porque são períodos de tão inconsciência da nossa personalidade que a gente vive em prol do ambiente. Então é isso que o adolescente faz. Por que que o adolescente é tão difícil? Ele não tem controle nenhum do que ele sente, do que ele pensa, ele não tem clareza. É muito misturado o querer dele com o querer do ambiente. Passado a adolescência, é importante que cada vez mais a gente amadureça, né? Tenha autoconhecimento e tenha clareza do que eu quero e o que é do ambiente. Essa ruptura, ela é essencial para um adulto viver de forma saudável. Então, enquanto adulto, a gente precisa revisitar as nossas escolhas, tá? Eu escolhi, ó, um exemplo, o meu trabalho com marketing. Cara, foi tão difícil para mim sair desse trabalho, porque para mim era, eu escolhi. Em algum momento eu fui lá, eu escolhi. Então a minha profissão é o marketing, porque eu escolhi essa profissão. E aí fazer essa ruptura do, ok, Cat, você escolheu, tá tudo bem, ótimo. Só que você escolheu no momento X, agora você está no momento Y e não faz mais sentido. Fez sentido, foi bom, é que nem relacionamento. Quando tu termina, ai, o relacionamento não deu certo. Lógico que deu, deu certo enquanto deu certo, depois parou de dar, beleza. Mas essa autoanálise de revisitar as nossas decisões faz com que a gente viva mais a nossa verdade. E aí aqui a nossa verdade, ela é essencial, porque a partir do momento que o meu mental com o meu inconsciente combina, gente, escrever livro é uma verdade para mim, faz parte de quem eu quero ser, de quem eu sou, da minha vida intelectual, do tanto que eu estudo, do quanto que eu busco esses conhecimentos teóricos e dar a minha visão sobre eles. Isso está totalmente vinculado com a minha alma. Eu vou formatar essa meta para ficar confortável para mim. Cara, vai dar certo. Eu tenho certeza que eu vou escrever um livro. Porque não tem como não. Isso fala com o fundo da minha alma. Eu ter mais pacientes, eu atender mais pessoas, eu fazer esses workshops, eu traduzir conteúdos complexos em fala comum para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, isso tem tudo a ver com a minha verdade. É óbvio que vai dar certo. E isso quer dizer que mês que vem eu vou ter 20 pacientes, que é o que eu gostaria? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que um mês de cada vez, um passo de cada vez, eu vou chegar lá. Não vai ser para ontem, como o meu ego. Às vezes, gente, me dá uns tico-tico que eu começo, ai meu Deus, eu queria 3 pacientes por dia. Ai, puta que pariu, meu Deus, que vida difícil. Aí eu logo falo, opa, não vou entrar nessa, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não tem como não, faz parte. Nossa, assim, ó,
do mais incrível que há em mim, a minha profissão é o que faz mais sentido. Tipo, eu tô muito feliz. Então é óbvio que isso vai acontecer. É, mas tem que falar com esse coração, assim, quanto mais vocês se conhecerem, estiverem conectada com o corpo de vocês, porque aqui na pergunta anterior, né? Essa meta te angustia ou te dá uma sensação boa? Quando a meta angustia, vem no corpo, você sente que, tipo assim, cara, eu tô tensa. Então, essa conexão com o corpo também é importante porque ajuda vocês na leitura do faz sentido, não faz sentido. E aí, essa descoberta, ela, se a meta fala com o coração, ela é muito intuitiva. Então, hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de clareza, mas é treino, né? É você se conectar com você mesmo e você viver a sua verdade dia após dia. E mas é treinável também, tá? Essa intuição, ela é 100% treinável, no sentido de que eu vivi inconsciente desses meus materiais internos a vida toda, né? Esse meu movimento, sei lá, tem 4, 5 anos. E a partir do momento que eu me conhecia, eu anotava os meus sonhos, eu comecei a me relacionar de fato com esse mundo interno, a minha intuição aflorou muito. Muito, 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 mais muito. Hoje, é, cara, é com tudo assim. Eu eu tinha que tomar a decisão se eu queria usar o Monjaro, né, para emagrecer, enfim, para ajudar. E porque o meu marido começou a usar, enfim, ele falou, cara, o que que você não toma? É pouco peso e tal. Eu falei, tá, eu vou abrir os meus registros mais tarde e vou ver o que o meu corpo, enfim, o que, que a minha vida interna achar disso. E aí eu mal abri os registros e já me veio um direcionamento sobre. Então, hoje eu vivo essa intuição de uma maneira muito aflorada. Ela tá sempre aqui comigo. Mas não foi sempre assim. Eu fui construindo essa relação com ela. E aí, um exercício. Esse exercício eu vou pedir para vocês fazerem aqui agora. Depois, se vocês quiserem revisitar. E complementar o exercício do e-book com esse exercício, acho que pode ficar bem legal. É um exercício para a gente aprender a dar um check-up no que a gente está sentindo. Então, a gente começa escrevendo. Escreva, tá? É importante escrever no papel duas metas que vocês mais querem. Então, por exemplo, no meu momento atual, eu quero ser cada vez mais reconhecida como terapeuta, ter mais pacientes, conseguir levar essa minha voz para mais pessoas. E eu também quero emagrecer. Eu quero ficar com o meu peso ali entre 55 e 58 quilos. Essas são as duas metas. Fechei o olho. Respira, se conecta, né? Então, eu tô com incenso aqui, então tá muito gostoso respirar. É, E aí tu se imagina realizando a meta. Como que o seu corpo se sente? Você se sente bem? Como que esse peito, ele faz isso aqui? Porque às vezes esse movimento de se recolher, ele é involuntário. O que que o seu corpo faz? E a barriga? Tu sente empolgação, leveza, fluidez? Quando eu falo hoje dessas minhas duas metas, cara, tá muito fluido. Eu tô muito conectada com o processo. Para mim, agora tá bem, bem, bem gostoso sentir, pensar na realização dessas metas, no processo de atingir essas metas. Mas como que você sente as suas metas no seu corpo? Escreva, né, o que você sentiu. Tenta, nesse processo de autoconhecimento, um caminho que ajuda muito de autoanálise é a gente escrever, ou falar alto. Eu adoro falar alto, mas eu escrevo também. É, dar forma ao que a gente sente, mas dar forma com profundidade. Então, olha, eu tô sentindo raiva, sei lá, briguei, Felipe me irritou. Eu tô sentindo raiva, é, queria brigar com ele, queria xingá-lo, mas eu também sinto que eu não preciso fazer isso, não vai adiantar nada. Tu desenvolve essa linha de raciocínio através do que você sentiu. É importante. Aqui
esse escrever verde, amarelo ou vermelho vai ser legal, porque o exercício que eu coloquei no e-book vai trabalhar essas cores, verde, amarelo e vermelho. Então, escreva o que você sente, assim, tenta desenvolver mesmo. Ah, eu sinto angústia, um exemplo, do treino. Eu sinto angústia quando eu penso em ir para academia para emagrecer, porque eu acho que é muito peso, que eu não vou chegar lá nunca, ou porque eu acho que vai demorar muito para eu conseguir massa muscular, que é o que deixa o corpo bonito. Eu também não tenho muitas roupas legais. O horário que eu vou é ruim, porque eu já tô muito cansada. Eu não consigo ir mais cedo, porque, sei lá, eu tenho um filho e aí é o horário que eu posso ir. Desenvolva o que tá afligindo ali naquela meta, tá? Então, eu fico aflita porque eu tenho medo das pessoas na academia me julgarem, ou porque eu gostaria de fazer academia numa academia legal, mas eu tenho que me adaptar e fazer em uma simples no meu prédio por conta do meu tempo. Então, desenvolva o que está por trás daquele sentimento e crie um resumo depois. Ela é verde? Quando eu pensei, veio energia, veio essa sensação de que eu vou conseguir. Amarelo, deu dúvida, não sei. Tem partes positivas e partes negativas. Ou vermelho, me senti angustiada. Esclareça, de forma resumida ali através do verde, amarelo e vermelho. E aí, aqui é o ponto que eu tô, por exemplo, com a minha meta do livro. Porque a meta do livro ela é muito boa, ela combina com o meu coração, mas ela está me angustiando. Então ela não está errada. É uma meta que deu vermelho para mim. Eu não vou desistir disso. Eu só vou mudar o caminho. Eu vou pensar em uma forma para tornar esse caminho mais leve. E aí, assim, eu não sei como, tá? É algo que eu vou ter que ir namorando, pensando, vou abrir meus registros, vou ver o que os meus mentores me falam, o que minha intuição me traz. É um processo. Tu vai ter que se conectar com você ali e pensar como que ficaria legal. Ficaria legal eu começando, sei lá, escrevendo posts no LinkedIn. Ou eu comprando um curso para eu entender a base da escrita de um livro. Sei lá, no caso do emagrecimento, eu vou comprar roupas, eu vou montar uma playlist, é, eu vou, sei lá, priorizar inicialmente mais aeróbico, que é o que eu gosto. Esse readaptar a meta é um caminho individual que a gente vai descobrir no caminho, tá? E o sinal verde, cara, é incrível, assim. Ele não é só uma sensação de tipo, cara, eu vou chegar lá. É um sinal químico. O nosso sistema de recompensa, ele é ativado com esse sinal verde. Quando eu sinto que essa meta super fluida, faz sentido, eu vou curtir o processo, é através dessa sensação que o nosso sistema de recompensa ele é ativado e aí as coisas fluem, né? E aí treinar não é mais o terror. Eu sentar para escrever o meu livro não é mais um terror, é fluido. E é o cérebro dizendo que ele quer esse caminho. Ele quer. É o cérebro falando: olha, eu concordo contigo. O inconsciente falando: a gente também quer viver isso. Vamos, a gente consegue. Eu não vou lutar contra você. E essa, ela é a base para neuroplasticidade, que é a ciência da mudança, que é o nosso terceiro pilar. A neuroplasticidade, ela vai ajudar a gente a criar novas formas de viver a vida. Ela ajuda a gente a fortalecer novas conexões, novos jeitos de fazer o que a gente fazia antes. Então, antes eu ia treinar com medo. Eu só pensava que eu não ia nunca ficar magra. Eu só pensava que a minha roupa não era mais bonita, que eu tava feia. A partir do uso da neuroplasticidade, a gente consegue mudar essa condução cerebral natural, trazendo mudanças reais. É muito poderoso. Só que para o cérebro fazer isso, ele precisa de três condições específicas. Então, para eu criar uma nova forma de viver aquela situação, eu preciso de três condições básicas. A primeira é ativar o meu sistema de recompensa. Então, é eu ficar confortável, confiante com aquela meta. O cérebro, ele só se esforça para reescrever um circuito se souber que há prazer ou sobrevivência envolvida. A sobrevivência a gente não quer, então a gente tem que ativar ali o sinal verde.
O segundo pilar é o hábito. A gente precisa de repetição. Então, claro, vão ter dias que, nossa, eu não tô tão motivada assim para treinar, não. Mas tá, nesse dia, talvez eu não faça o treino inteiro de 2 horas, mas eu vou fazer meia hora de bike. Eu vou fazer algo que me leve para mais perto daquele objetivo. E aqui, uma coisa importante. Não sejam muito rígidas com vocês. Um exemplo, na segunda-feira eu treinei, eu achava que eu era Graciane Barbosa. Na terça eu nem andava. Faz parte da minha meta atual emagrecer, faz. Só que assim, eu fazer o meu corpo treinar com toda aquela dor só ia fazer mais mal. Só seria mais energia de escassez de que, cara, eu não posso descansar um dia, senão, meu Deus, não vale nada do que eu tô fazendo. Então, essa malemolência interna do tipo, cara, escuta o corpo. Hoje o corpo tá muito cansado, o treino foi muito puxado, eu vou descansar. Eu não treinar um dia, apesar de eu precisar de repetição, não é o que vai acabar com o processo. Claro, aí eu não treinei, mas eu caminhei. Então, eu também não preciso não fazer nada. Então, eu vou caminhar meia hora, tá bom. Eu consigo treinar meu treino de musculação normal? Não consigo, tô com muita dor, tá muito doído, mas eu vou me alongar. Eu vou fazer algo mais leve que me aproxime do objetivo. Só não entra nessa pira do tipo assim, não, tem que ser assim, porque se eu não treinar e papapá e fazer ali o que tá escrito na tábua da esmeralda, eu não vou chegar lá. Não, não entram nessa. E o propósito, que é esse alinhamento com o coração. Então, essas três condições faz com que a neuroplasticidade aconteça e que a gente crie um novo hábito. E aqui entra um novo conceito para complementar esse conceito da neuroplasticidade, que é muito útil. Por quê? A gente criou um novo padrão. Então, eu desenhei uma meta, eu senti o sinal verde, eu dei check nessas três condições, beleza, tudo lindo, tudo lindo. Eu preciso colocar na minha imaginação aspectos desse novo caminho. O termo mapa mental seria isso. Então, quando eu falo mapa mental, vocês entendem que seria o desenho desse novo caminho. É importante o nosso imaginário dar forma aos nossos objetivos, ver, imaginar a gente conquistando as coisas. Só falar que quer emagrecer e não conseguir visualizar você magra naquela roupa. A gente sempre tem uma roupa que a gente guarda para quando a gente emagrecer. Se imaginar usando aquela roupa ou comprando roupas no estilo que a gente gostava e que a gente parou de comprar pelo peso. É, detalhar esse mental, esse imaginário é muito importante. A primeira hora da manhã é a mais poderosa para a instalação de novos hábitos também, tá? Quimicamente falando, porque de manhã a gente tá mais descansado, a gente tá mais propenso a fazer o que precisa e não o que o nosso ego quer. Então, amanhã ajuda, né? É muito mais fácil você negar um hambúrguer de manhã do que à noite, porque à noite você já tá exaurida e quimicamente falando, perde muita força cerebral, assim, de potência mesmo, de escolha, de decisão que combina de fato com o que a gente quer. Então, esse mapa mental aqui, gente, ele é muito importante. Vocês precisam dar forma a ele, tá? É, eu acho que é uma coisa que é uma habilidade que eu tenho, assim. O meu sonho, um dos meus maiores sonhos é ter um barco. Se eu fechar o meu olho e ficar pensando nesse barco, eu até choro. Eu consigo, assim, ó, qual música que vai tocar na entrega do barco, como que eu vou viver esse barco, esses vínculos emocionais com os nossos sonhos têm muito poder, muito poder. Esses mapas mentais, assim, cara, é muito potente, assim, porque pensando que o mundo é próspero e que nós somos prósperas, o nosso cérebro, ele não entende se está acontecendo de fato no material ou se é só mental. Então, quanto mais rico for o mental, mais chance tem do nosso mundo externo materializar aquilo. Então, trabalhem bastante esse mapa mental, tá? Ele vai ser essencial. Então, a gente cria aqui a nossa meta, né? A gente
entende essas três condições, a gente se sente confortável, sente ali o sinal verde, né, para ativar o sistema de recompensa, a gente cria um hábito, a gente conecta essa meta com o nosso propósito e a gente cria um mapa mental dessa meta. A gente pensa assim, ó, cria um conto de fadas, tá bom? Combinado? Não deixem de fazer isso. E aí, aqui pra mim, esse mapa mental, ele é muito natural. É uma coisa que eu acho que eu sempre fui muito sonhadora. Então, ter esse desenho mental pra mim é muito fácil. E eu imagino que pra vocês, muitas de vocês também. Mas caso não tenha isso intuitivamente, eu coloquei aqui um passo a passo para a gente criar esse mapa mental. O primeiro é visualizar. É sentir a emoção do momento. A emoção aqui, ela tem ela tem que ter muita forma. Então, a felicidade de eu comprar esse barco, a felicidade de saber que eu estou superando a minha vergonha, o meu medo e indo para a academia. É, visualizar como eu me sinto após executar o que me leva para mais próximo daquela meta, vai trazer essas emoções que vão vincular sempre. Então, toda vez que eu penso naquela meta, logo me vem aquela emoção positiva. Isso me dá força para executá-la. As microatitudes. Então, aqui, é, a gente precisa ser inteligente em ter ideias, microideias de comportamentos que esse novo mapa mental, essa Kathleen que vive esse mapa mental, faria naturalmente. Então, por exemplo, a Kathleen da meta atingida, ela treinaria todos os dias, ela não abriria mão desse compromisso. Tá, só que a Kathleen hoje, ela tá exaurida, o corpo tá muito doído, não dá assim, não tá dando pra ir treinar. Tá, o que que a Kathleen vai fazer? Ela vai se alongar. Ela vai colocar um yoga no YouTube e ela vai fazer o yoga do YouTube. Aqui o objetivo não é a perfeição, mas sim é enganar a resistência do inconsciente. Então, essa resistência, e óbvio, né? A minha resistência aqui seria física, seria um cansaço, mas às vezes a resistência é sabotagem do inconsciente mesmo. É, cara, você vai treinar pra quê hoje? Vai, sei lá, assistir. Ai, coitada de você, né? Você, sei lá, sempre tá cansada pra cima e pra baixo. Assiste, pra que treinar? Não precisa treinar todo dia. Então, essa microatitude, ela engana tanto a resistência quanto ela fortalece essa nossa ação de, cara, eu não vou dar o meu 100%, mas eu vou fazer algo para me ajudar na construção desse novo hábito. E o corte energético, para mim, cara, é essencial. Aqui, eu tô falando de um aspecto muito mais simbólico. Eu espero que vocês consigam fazer sem preconceitos, assim, sem achar que é bruxaria, porque eu acho que é um dos caminhos que mais dá certo. É, a gente tem muitos vínculos ruins com as pessoas e com as coisas. Eu tinha um vínculo muito grande em busca de aprovação com o meu trabalho anterior, com as pessoas do meu trabalho anterior. Isso me fazia muito mal. Nossa, era horrível. Era, nossa, se vocês não têm ideia do quanto eu sofria com isso. E aí um dia me caiu a ficha de que eu não queria esse vínculo mais. E fazer esse corte, ele é mental, porque muitas vezes a gente precisa fazer um corte verbalizando, né? Falando pro outro, olha, eu não te dou mais permissão para ir até aqui. Só que 90% das vezes, se a gente fizer um corte energético, mental, já resolve, porque tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. É uma permissão que a gente deu. O outro, muitas vezes, ele nem entende, ele nem tem consciência que ele tem todo esse poder sobre você. Então, aqui, eu acho que esses cortes, eles merecem um momento de sentar, de visualizar. Então, eu tenho eu tenho um vínculo ali que me consome muita energia, sei lá,
de um drama de sempre tentar emagrecer e nunca conseguir e viver essa sanfona a minha vida inteira. Isso gasta muita energia. É uma energia ali parada que fica drenando, que, meu Deus, é péssimo. Então, você sentar e você se imaginar cortando, personifica essa crença, essa energia. E corta, se imagina com uma espada, com uma faca e fala: tchau, eu não quero mais esse vínculo. Corta, se imagina cortando. E você faz isso com tudo que você achar que está eliminando sua energia. Às vezes é uma pessoa, é você, sei lá, uma mãe que fala que você não é capaz, que você é gorda mesmo, que você é burra mesmo, que você não faz nada certo. Um marido que tenta sempre te subjugar. A gente tem esses relacionamentos da nossa vida. E aí fazer esse corte, cara, é incrível. Assim, elimina muita energia. Que eu faria algo mais simbólico, assim, de acender uma vela, de escrever, de queimar. Eu acho que tudo isso é muito importante pro nosso cérebro dar tchau mesmo, sabe? Pra gente virar essa página. Para mim funciona muito, tá? Eu já fiz isso com várias questões da minha vida e, cara, eu posso afirmar que, assim, deu um up nesses aspectos que me prendiam a comportamentos negativos repetitivos. Então, eu super recomendo. E, e aí a gente fez tudo isso, né? A gente tem todo esse passo a passo, tem muito material para vocês trabalharem. Eu acho que vocês podem ir construindo ali um passo a passo. É, E um novo elemento para vocês acompanharem as emoções de vocês, entenderem os movimentos que vocês estão passando no decorrer, né, de colocar tudo isso em prática, eu vou ensinar o conceito do painel de controle. A neuroplasticidade, ela vai ajudar a gente a consolidar um novo padrão. Ótimo. Só que para isso acontecer, tem todos os passos que eu falei anteriormente, né? é, que a gente viu até agora. Só que a gente não pode deixar com que o nosso cérebro ele entre em modo escassez. Eu vou falar dessa forma que eu acho que fica mais claro. No meio do caminho, a gente não pode ter uma pane com medo de nunca atingir o nosso objetivo. A gente precisa manter um ambiente saudável para essa neuroplasticidade se formando com os dias, né? Daí que vem o conceito dos 21 dias. Tem estudos que falam que com 21 dias um novo padrão se consolide. Isso é a neuroplasticidade. Mas nesses 21 dias a gente não pode entrar em pane, né? Assim, a gente precisa se manter com a mente saudável, confiando no processo, com a energia da prosperidade. E aí, para evitar que isso aconteça, a gente precisa ler o que a gente está sentindo. Isso é essencial. Isso é essencial com tudo. Só que eu sei que é um treino, né? É o nosso processo de autoconhecimento. Então, eu vou dar essa técnica aqui pensando no que nós estamos vendo. Mas eu acho que vocês podem levar assim para qualquer coisa. Então, o nosso painel de controle, vamos nos comparar a um carro. Tem a intuição, a gasolina e os sintomas. São as nossas três métricas, tá? A intuição é um sentido para os nossos limites. Então, vamos colocar a intuição como uma cesta. Tem o olfato, o tato. Me deu branco de como que a gente. Ai, como que fala? Gente, me deu branco. Mas vamos considerar aqui a intuição como um sexto sentido. A gente já tem cinco, que é padrão. Vamos colocar a intuição como seis, como sexto. E a gente vai se conectar com essa intuição. Então, tá, intuição, o que você está me dizendo? É para eu seguir dessa forma? Hoje é um dia de descanso. Eu estou respeitando os meus limites, porque a meta, gente, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Não adianta nada a gente queimar a largada querendo correr a 100 quilômetros por hora, sendo que tem mais uma vida inteira pela frente, a gente vai perder toda a força. Não tem sentido. Então a intuição ela vai ajudar a gente a respeitar os nossos limites. A partir do momento que a gente vive em conexão com os nossos limites, vai sobrar energia. Vai sobrar. A energia ela vem
da ação de passar do nosso limite, tá bom? Isso é bem importante. Toda vez que a gente ultrapassa os nossos limites pessoais, falta energia. A gasolina é estar energicamente bem. Então, pô, se eu não tô passando dos meus limites, eu tenho energia, eu tenho gasolina. E aqui é importante porque a gente precisa terminar o dia bem. Eu sei que tem dias que a gente termina humilhada. Eu tenho um bebê pequeno e eu bem sei isso. Tem dias assim que a minha cabeça dói, o meu corpo dói. Só que esses dias tem que ser a exceção. Não dá pra gente terminar todos os dias exausto desse jeito. Isso tem que ser por um momento pontual. Eu estava terminando assim, sempre. E aí eu falei, cara, como que eu vou resolver isso? Coloquei meu bebê na escola de manhã, agora eu não tô terminando mais o dia humilhada. A gente precisa ter gasolina para os nossos objetivos. Claro, a vida tem dia que é difícil, mas assim, a maior parte dos dias a gente não pode terminar o dia sem gasolina. Essa exaustão mental, física, só ativa o modo sobrevivência. Então, se atentar a isso, tá? Beleza, eu tenho um filho pequeno, não tenho o que fazer. Vai ser só um momento. Vocês precisam se atentar a. Eu vou criar um plano de médio prazo. Vai ser escola, vai ser babá, vai ser. é, eu pedir ajuda com a casa. Não dá para essa exaustão ser a. Dar a forma à nossa vida. E o sintoma, aqui eu coloquei principalmente a procrastinação, a ansiedade e a culpa. Porque eu acho que essa angústia é o que mais ganha forma ali no dia a dia. Porém, aqui também entra sintomas físicos, tá? Então, esses sintomas, tanto emocionais, que é o caso dos que eu coloquei aqui, quanto físico, então, uma virose, uma gripe, uma dor de estômago, isso é sintoma, gente. Isso é sintoma do nosso mundo interno. Não é, é a vida te dando uma gripe. Não. O nosso mundo externo é reflexo do mundo interno. Doença é sempre vinculada à nossa psique. Tem que tratar com remédios, né, de forma natural ali, ocidental, moderno? Tem, mas também tem que ver o que psicologicamente está causando isso no mundo externo. Então, o sintoma é a linguagem do inconsciente falando para você que algo está desalinhado. E a autossabotagem, ela mostra que você está gastando gasolina demais. Então, o sintoma, cara, se atentem. Tanto para os emocionais, essa procrastinação de, eu vou fazer depois. Eu faço depois. Aí depois vem a culpa, eu não fiz quando eu deveria. Cara, isso aí é só o seu inconsciente falando, minha filha, tá vivendo de forma errada com essa meta. Não tá se respeitando, tá gastando energia demais, talvez está ouvindo muito o ambiente externo, tem alguma coisa aí desalinhada. É complicado para nós, né, que a gente tenta aqui viver, se desenvolver, porque o inconsciente seria muito mais fácil se ele aparecesse na nossa frente e falasse: Olha só, meu amor, você, eu tô aqui te dando essa dor de estômago porque você tá vivendo pro outro. Essa raiva que você tá sentindo é porque você está desalinhada com o que você acredita, você tá vivendo o que seu marido quer e não o que você quer. Seria mais fácil, mas não é esse o jogo. Então, essas doenças, esses sintomas vêm de forma simbólica para se comunicar com a gente, mas também, né, é o que o inconsciente consegue entregar. Então a gente tem que aprender a ler. E aí as autossabotagens mais comuns. O imediatismo. Aqui, gente, a humilhação nossa, na certa, né? Para mim é onde mais me pega. Então, o imediatismo é o modo sobrevivência, assim, olha, no auge. A pressa consome mais energia, então o imediatismo ele requer que você se oriente. Então vai acender um incenso, vai fazer uma oração, vai tomar um banho, precisa arrumar uma forma, a sua forma de sair desse sistema do modo sobrevivência ativado. E a barganha inconsciente, que é a representação dessa escassez, é uma voz condicionada ao valor externo. E aí aqui o inconsciente pega pesado, porque se a gente quer fazer algo baseado no ambiente e não no nosso coração, esquece. A gente vai apanhar muito. Então, essa barganha, se eu não conseguir, eu sou um fracasso.
Ah, eu não tenho 20 pacientes por mês ainda. Meu Deus, eu não sou uma boa profissional. Cara, se eu entrar nessa, o inconsciente não vai me mandar paciente nunca. Então, é importante a gente se alinhar a esses dois movimentos, principalmente a barganha, porque a barganha a gente se joga para baixo. Então, não só eu quero para ontem, como eu me acho inferior ao que de fato eu sou. E, cara, a gente é foda pra caralho. Não vamos entrar nessa de nos diminuir pensando, se comparando, querendo agradar o mundo externo. Não. Nem ouse fazer isso com você. E, para finalizar, as metas, elas sempre vão ter resistências. Então, esse imediatismo, ele vai dar cara em algum momento. Tudo isso que eu falei também é para ajudar vocês a identificarem esses movimentos e conduzir de uma maneira mais inteligente em prol do seu objetivo. Mas se fosse algo fácil de se conseguir, não precisaria ser uma meta. Então, vai haver resistências, é natural. O que a gente precisa fazer é aprender a ler o nosso painel, né? É aprender a gerir. Então, da mesma forma que a gente faz gestão de conflitos da nossa família, faz gestão do mercado da nossa casa, de ter o que comer, da limpeza, da roupa, a gente faz gestão de milhares de coisas no dia a dia. Faz gestão do relacionamento com o marido para se manter um relacionamento bom, gostoso, faz gestão, do dinheiro, a gente faz gestão de tudo. Aprender a fazer gestão do que o nosso inconsciente traz para a consciência, do que ele manda para nós, é só mais uma gestão, é só mais um caminho mental de conhecimento. Então, é, esse conteúdo racional, né, assim, mental, é ferramentas para vocês aprenderem a fazer gestão de mais um caminho da vida de vocês. E uma frase que eu acho que faz muito sentido, porque a gente aprendeu: o homem superestima o que pode fazer em um ano, mas subestima o que consegue fazer em 10. Então, cara, lembre-se, é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, tá? É importante a gente fazer uma gestão emocional que converse com o nosso mundo externo, senão a gente não anda. Esse era o conteúdo de hoje. É, Deixa eu interromper aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil. Qualquer coisa vocês me perguntam. Eu acho que tem bastante material para vocês trabalharem. Vão construindo isso, com a escrita nesse momento. Então, se conectem com vocês, assim, eu acho que o Jung, ele tinha um conceito muito bonito. Ele falava que esse Deus exterior, que tá fora da gente, que tá lá no céu, que é um homem branco, alto, bonito, com barba, ele é uma representação ocidental que a sociedade, né, a igreja, assim, daquela época construiu para nos afastar do nosso Deus interior e que esse Deus, ele é um Deus individual e nosso. O Deus, ele faz parte de nós da mesma forma que o nosso inconsciente faz parte, do que o ego faz parte, do que a persona faz parte. E saber que em você tem esse aspecto divino te deixa muito mais poderosa. E eu acho que é isso que eu desejo para vocês, que vocês se conectem com esse ser sagrado que há em vocês também, esse ser poderoso, esse ser que respeita os ciclos naturais da vida, do universo. A natureza é cíclica. A gente perdeu essa conexão da ciclicidade pela vida moderna, mas a gente pode voltar atrás e se conectar com ela. Não é todo dia que é um dia produtivo, não é todo dia que é um dia feliz. Tem momento que é bom, tem momento que é ruim, e a vida é isso e tem que ser isso. E a gente tem que viver isso e chorar e olhar para dentro. A vida é muito mais bonita, muito mais viva do que nos contam, né? E que vocês possam aprender a tocar nesse místico, nesse sagrado
que está dentro de vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada pela oportunidade. Para mim está sendo uma jornada de muita descoberta. É, agradeço muito. Sei que esse workshop é um passo, é só mais um passo, mas é um passo importante nessa minha jornada profissional. Então, muito obrigada. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Estou aqui para servi-las, tá? No que vocês precisarem. Beijo, bom domingo.